Pai, só Tu és digno, Pai, de receber toda a nossa adoração, Senhor. Só o Senhor é digno de receber todo este louvor, Abba, Pai. Senhor, encontre em nós um lugar de descanso, um lugar de prazer em meio a essas canções. Que essas sejam verdades, Pai, declaradas de um coração transparente, de um coração puro, entoando a Ti a Sua realidade, Pai. Que essa seja a nossa oração cantada, uma vida que glorifica a Ti todos os dias. Abba, Pai, nós clamamos a Sua presença aqui. Sem a Sua presença nós não somos nada. Sem a Sua presença, Pai, nós nos reunimos em vão, mas nós estamos aqui clamando, manifeste a Sua presença neste lugar. Venha com a Sua visitação, venha com a Sua morada, Abba, Pai. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Não há como chegar aqui e não entregar o nosso melhor a Ele. Nós precisamos ter uma consciência da nossa adoração, sendo totalmente intencionais diante daquilo que entendemos, nível de grandeza do Senhor. Nós precisamos adorá-lo de acordo com o que Ele é. E é justamente por isso que falamos que quando o conhecemos em Sua verdade, quando conhecemos a Sua realidade, quanto mais temos profundidade em quem o Senhor é, isso já vem de forma espontânea e natural. Porque estaremos declarando daquele o qual nós nos relacionamos dia após dia e buscamos como a prioridade, como o maior desejo dos nossos corações. Ao chegar no ambiente coletivo, o que iremos fazer é simplesmente entregar tudo aquilo que Ele merece diante de tudo aquilo que Ele é. Quanto mais nós temos a consciência da santidade de Deus, mais nós nos dedicamos a um processo de santificação para poder responder aquilo que Ele é: santo, santo, santo. E o ambiente coletivo de adoração precisa refletir isso, essas verdades do Senhor. O ambiente coletivo de adoração precisa ser uma reunião onde todos os santos, a voz da igreja, todos os corações se entrelaçam e se unem em uma só declaração, para que Ele do seu trono encontre um lugar onde Ele possa descansar e habitar em meio aos louvores do seu povo. Para que haja um motivo verdadeiro para que do seu trono Ele incline a sua cabeça e olhe para um lugar que o deseja. É para isso que nos reunimos aqui, semana após semana. Então, antes de entrar na palavra, eu precisava falar isso, porque nós precisamos chegar aqui com um coração ardente de paixão por Jesus. Independente de qual canção será entoada, qual líder de adoração estará ministrando, de qual irmão está do nosso lado, mas nós estamos aqui chegando para entregar, assim como os 24 anciãos entregavam o que havia de mais valor para eles, as suas próprias coroas aos pés do Senhor. Se rendendo aos pés daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. É para isso que estamos aqui. Porque se nós não temos a verdadeira consciência disso, nós
tardamos em responder ao Senhor daquilo que Ele está nos chamando a fazer, e passamos a não reconhecer a sua visitação, e é por isso que eu quero falar algumas coisas aqui. O quanto mais nos distanciamos desse lugar de adoração, desse ambiente de devoção a Ele, quanto mais nós nos distanciamos disso e perdemos essa consciência da importância de chegar aqui, entregar tudo e rasgar os nossos corações, mas nós mesmos criamos barreiras para que a mensagem a qual Ele está gerando em nós ganhe vida. Porque se não entendemos o nível da santidade de Deus, a profundidade do seu amor, do seu sacrifício, aquilo que o Felipe compartilhou aqui agora, na hora da oferta, se nós não entendemos isso e o adoramos à medida que Ele merece, a mensagem muitas vezes ela está caindo numa terra que parece que não está preparada, e ela se perde, como uma semente que caiu em território pedregoso. Você entende, meu irmão? Sim ou não? Amém. E eu queria falar com você nessa noite, já peço para que você abra a palavra de Deus em Lucas 19, 41 ou 44 agora, porque eu quero compartilhar justamente sobre isso. Como nós precisamos entender o senso de urgência a responder à visitação do Senhor. E responderemos à visitação do Senhor, primeiramente, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade. A primeira coisa que iremos fazer para responder a sua manifestação é reconhecimento de quem Ele é. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido. Pai, nós só queremos responder a Ti, Pai. Nós só queremos estar aqui com os corações totalmente quebrantados e quebrados, ansiando pela Sua presença, ansiando pela Sua manifestação, ansiando para que o Senhor cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor já falou que iria fazer, ansiando para que o Senhor venha acampar e permanecer nesse lugar. Tu és o centro de tudo, Pai. Nós não queremos outras coisas, nós queremos, Pai, abandonar os outros prazeres e as distrações que estão nos tirando desse lugar. Leva-nos a esse entendimento. Os filhos que estão dentro de Ti não deixarão em Ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Essa passagem ela é uma passagem muito importante. É uma declaração de Jesus logo após a sua entrada em Jerusalém. E ela tem uma aplicação profética, escatológica, em sua totalidade, em seu cumprimento pleno, mas ela traz verdades muito profundas para nós como igreja hoje. Apesar de ser levada essa declaração a Jerusalém, naquele contexto em que ele encontra a cidade, após a sua entrada, toda essa verdade falada aqui pelo Cristo, ela pode ser utilizada como um aprendizado para nós diante da sua visitação e da sua manifestação em nosso meio. E é um pouco sobre isso que eu queria que a gente entendesse, para que possamos como igreja amadurecer e entender o senso de urgência adoradora em nosso meio. Quando falamos em avivamento, quando falamos em um mover, um derramar do Senhor, um despertar do Senhor, nós precisamos entender que isso é justamente o que ele está falando aqui, é quando a presença dele vem sobre um lugar de maneira palpável, o qual todo
o território ao redor, ele percebe as mudanças, ele sente a presença, ele é alterado, afetado pela presença dele estabelecida numa região geográfica. E aqui a gente está vendo o próprio Cristo pisando num lugar e declarando a sua angústia, mostrando o seu choro ao ver a realidade perversa a qual se encontrava Jerusalém diante da sua entrada. Quando nós olhamos aqui esse contexto escatológico, a gente sabe que aqui ele está falando de um tempo em que Israel ela vai ser sitiada. Jerusalém vai ser fortemente atacada, os inimigos vão estar todos ao redor da cidade, com as trincheiras preparadas. Ele fala aqui que o seu povo vai ser expulso de lá. Lembra? Quando fala, ei, você, quando vê a abominação da desolação, a qual o profeta Daniel ele fala, assentado sobre o trono, fuja para a Judeia, fuja para os montes, saia da cidade, porque ela será fortemente atacada. E justamente nesse momento ele fala assim, se você compreendesse nesse dia, o quanto vai custar a paz, a harmonia desse lugar, o quanto vai custar, o quanto vocês perderam uma oportunidade, porque não reconheceram que Deus estava entre vocês. Quando olhamos para esse cumprimento profético, ok, mas ao olhar para essa passagem, você não consegue perceber que há uma declaração de Jesus para nós também, dizendo, filhos, vocês desejam avivamento, vocês desejam a minha presença, a minha morada entre vocês, mas vocês não sabem reconhecer a minha presença, a minha visitação, quando eu estou com vocês. E o fato de não reconhecer, vocês não têm ideia do quanto custa rejeitar a presença do Senhor e a sua visitação. Vamos olhar um pouquinho antes de Lucas 19, aqui, antes dessa passagem, mostrando a entrada do Senhor, a entrada de Jesus em triunfo em Jerusalém. Vamos lá para o 28, versículo 28. Porque aqui há uma diferença muito grande de um comportamento entre os discípulos e sacerdotes que estavam no templo, diante da entrada dele. O 28 diz assim, após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos com a seguinte instrução, ide ao povoado, que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar, por qual motivo soltais? Respondeis dessa maneira, porque o Senhor precisa dele. E assim que haviam sido enviados, foram e acharam tudo conforme ele tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe indagaram, por que estão soltando o jumentinho? Diante do que replicaram, porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz, por todos os milagres que eles haviam visto, e exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus, entretanto, lhes afirmou, eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras
clamaram. Essa passagem, ela nos traz uma diferença muito grande entre o discípulo e um falso sacerdócio, um sacerdócio caído. Enquanto ele estava com aquele jumentinho indo para o caminho, na procissão de Jesus ali, em direção a Jerusalém, cumprindo a palavra, a promessa da entrada na cidade, a multidão de discípulos fazia o que, irmão? Eles estendiam as suas capas para que ele passasse. O que significa isso? Um ato de estender a capa para alguém passar é um dos maiores atos de reconhecimento de autoridade e soberania de alguém. Era um ato feito a reis, quando entravam em algum lugar. Então, naquele momento, a multidão de discípulos, em reconhecimento da grandeza e soberania do Cristo, estendiam as suas próprias capas para que com aquele jumentinho ele passasse e fosse em direção à cidade. E diante desse comportamento, em que eles louvavam, adoravam e estendiam com honra a chegada do rei, um falso sacerdócio buscava o repreender, dizendo: mestre, repreenda essas declarações. Eles estão declarando que você é o rei, é o Messias. Naquele momento ele fala: eu posso até pedir para que eles se calem, mas as pedras clamarão. Ali estava o rei entrando na cidade, e haviam dois comportamentos: aqueles que o reconhecem com honra, e diante da honra o adoram com alegria, cantando os mais perfeitos louvores, dizendo: bendito é o rei, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Outros não conseguem o reconhecer, porque seus corações foram roubados e perdidos. Naquele exato momento, onde ele entrava em Jerusalém, os sacerdotes, eles estavam no templo, dados ao comércio, colocando a casa de Deus num lugar de subversão, vendendo e transformando aquele lugar num lugar de perversão, enquanto os discípulos estendiam as suas capas e reconheciam a soberania do Cristo caminhando sobre a terra. Há uma diferença muito grande aqui de resposta. Há uma diferença muito grande em comportamento aqui que nós precisamos entender. É o que muitas vezes está fazendo com que nós estejamos caindo nesse comportamento de um sacerdócio distante do Senhor, que não consegue reconhecer a sua presença, justamente por essa falta de relacionamento com Ele. Quando nós olhamos para essa multidão de discípulos aqui, eles sabiam reconhecer a grandeza do rei, eles viram os milagres, eles viram os sinais, eles viram o cumprimento da profecia diante dos seus olhos, e a palavra vai dizer que esses fariseus, eles estavam caminhando junto com a multidão, então eles também viram, mas as suas próprias concepções, as suas vaidades, o seu conceito do evangelho, da palavra, os distanciava disso, porque eles queriam ver um rei que iria vir pregando com prosperidade, montado num cavalo branco, adornado por ouros, entrando na cidade com um cetro dourado, mas ali havia um homem que estava montado num jumentinho, só que havia curado leprosos, ressuscitado mortos, curado enfermos, e feito com que os sinais e maravilhas comprovassem que ele era o Cristo. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos vendo a manifestação do Senhor, nós estamos diante dos nossos olhos, com curas acontecendo, com abalos acontecendo lá fora, e o Senhor nos protegendo, nos guardando, sendo sustentados por Ele, recebendo uma visitação do Senhor, nos fazendo nos purificar dos nossos pecados, entendendo que o Senhor abriu uma fenda nesse lugar,
abriu uma janela de oportunidade para que nós possamos acessar um lugar como nunca acessamos antes, e não reconhecemos da maneira que Ele é digno, e voltamos a velhas práticas. Muitas vezes nos distanciamos desse lugar do Senhor, mesmo diante de todos os sinais, mesmo diante de todos os cumprimentos, não reconhecemos a sua grandeza, porque se o reconhecermos de fato da forma que Ele é, num momento de adoração, é impossível ficarmos sentados numa cadeira estáticos diante da grandeza de Deus. É impossível não nos rendermos diante da sua presença e ainda perseguirmos outras coisas, outras paixões, outros amores e uma carreira, tudo aquilo que nos distancia dEle. Há um senso de urgência, meu irmão. Nossa, para pensar. Olha quantas vezes a gente falou nos anos anteriores aqui. Gente, irmãos, está vindo um tempo de abalo. As coisas vão estremecer, a natureza gemendo em dores de parto. Se nós olharmos para os últimos 3 meses e enxergarmos tudo o que aconteceu, nós vimos o mundo inteiro pegando fogo, nós vimos furacões assolando a América do Norte agora, e chuvas acontecendo como nunca antes em São Paulo. Grandes coisas acontecendo, abalos de todos os lados, o livro de Joel se cumprindo diante dos nossos olhos, e mesmo assim, a nossa reação imediata não tem sido correr aos pés do Senhor e nos render diante dEle. Porque muitas vezes estamos assim como esses homens sacerdotes que estavam comercializando a fé, envolvidos com outras paixões, envolvidos com um falso evangelho, uma falsa verdade. E enquanto isso acontecia naquele templo, que havia perdido o temor, havia um povo dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Após essa entrada, a Bíblia deixa claro ali o sentimento de Jesus ao entrar na cidade. A palavra fala que Jesus, ao ver a situação de Jerusalém, ele chora, ele se angustia. E a pergunta que nós devemos nos fazer hoje é: qual seria o sentimento de Jesus ao entrar na cidade de Vitória, no bairro de Jabu, no meio da nossa morada aqui, nos dias de hoje? O que ele encontraria? Uma multidão que já estava à sua espera, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor? Ou templos profanados pelo comércio e seus próprios prazeres? O que ele encontraria em nós? É por isso que quando nós falamos sobre a urgência de clamar por um avivamento, não é porque, sabe, nós queremos simplesmente, mas nós necessitamos de um avivamento, nós necessitamos de um derramar do Espírito que vem nos consumir de tal forma que nos impulsione a entregar aquilo que ainda não conseguimos entregar. A situação que nós vemos hoje é uma situação crítica da igreja brasileira. Se a gente parar para pensar, nós somos um país, uma nação continental, que o número de evangélicos tem crescido exponencialmente a cada ano. Ocorreu esses dias um movimento chamado Movimento Lausênio, que é uma conferência muito grande sobre missões e sobre evangelismo. E eu não lembro os dados certos, mas ali naqueles dados falava que o Brasil estava atingindo um número absurdamente expressivo de evangélicos na nação. Só que esse número, ele tem se convertido de fato em transformação no nosso meio?
Ou a gente ainda vê uma nação que está assolada por uma idolatria, por um falso evangelho, e está vendendo tudo pelos seus próprios prazeres, sendo consumida por uma opressão, enquanto o Senhor está procurando aqueles que se levantem, lançando as suas capas diante dEle, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua santidade, limpando as suas vestes, tomados por arrependimento, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, nós iremos te seguir. Ele está à espera disso, é isso que Ele quer encontrar. E sabe por que é assustador? Esses dias eu parei para olhar algumas coisas de como está a concepção, sabe, o entendimento dos cristãos a respeito de certas coisas básicas. Mas parece que quando se fala em santidade, você cria um distanciamento entre a igreja. Porque muitos olham para a santidade hoje quase como algo radical demais. Quando você fala em devoção, de acordo com a maneira bíblica exposta, quando você fala sobre os nazireus, fala sobre a casa de Zadok, fala sobre os recabitas, sobre a vida de João Batista, quando você fala sobre uma comunidade que se consagra em santidade ao Senhor e se separa de prazeres lícitos por amor a Ele, isso é chamado de radical, de legalismo, porque a graça do Senhor já veio nos tirando de uma responsabilidade de olhar para as nossas vestes e falar: Senhor, eu preciso de Ti, me purifica, eu quero ser santo assim como o Senhor é. E nós precisamos ser levados de volta a esse lugar. Nós precisamos ser levados de volta a esse senso de urgência. Por que isso saltou no meu coração e essa mensagem ela veio batendo no meu peito de uma forma muito forte? Eu estou falando de algo que veio doendo em mim nesses últimos dias todos, porque nós recebemos uma visitação do Senhor aqui, como eu, vivendo num berço cristão, nunca havia visto antes. E o que eu menos quero é, diante do Senhor, Ele falar assim: olha, vocês vão ver trincheiras ao redor de vocês, e vai custar a paz de vocês, porque uma perseguição muito intensa virá, justamente porque vocês não reconheceram a visitação do Senhor no meio de vocês. Esse é o meu maior medo nesses dias. Isso tem tirado o meu sono nesses dias. Em clamar ao Senhor: Pai, nos encontre fiéis aqui. Nos leva de volta àquele anseio que não nos deixava dormir tranquilos, porque nós queríamos somente estar na Sua presença. Não queríamos perder nenhum momento aos Seus pés. Um dia o nosso olhar, ele foi capturado pelo Senhor. E tudo que nós mais queríamos era fazer com que os nossos pecados, as nossas culpas fossem tiradas para estar perto dEle. Falando: Pai, me perdoa, porque eu pequei contra Ti, fazendo isso, mas eu quero estar jogado nos Seus braços, com minhas vestes limpas, não mais com as cinzas do sacrifício de ontem, mas pronto para queimar a Ti hoje no altar de adoração, um sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável. É isso que nós precisamos olhar. Porque nesses dias o que eu menos quero é ver o Senhor olhando para a cidade de Vitória e chorar, falando: vocês não tinham ideia
do que eu queria reservar para vocês. A causa do juízo está clara ali. No versículo 44, ela está clara ali. Porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. A minha oração nesses dias todos tem sido: Pai, que nossos corações se voltem a olhar para Ti com gratidão pela oportunidade de estar diante da Sua presença em dias tão densos de trevas. Muitas vezes nós temos a tendência a distanciar as coisas. Fizemos isso na época da pandemia, quando começou a atacar em outras nações. Enquanto estava em Wuhan, era uma realidade distante para nós. As conferências funcionavam, os nossos compromissos, agendas funcionavam de acordo com o que achávamos melhor. Enquanto havia do outro lado do globo uma nação sendo assolada por uma enfermidade. Quando vimos as enchentes assolarem o Rio Grande do Sul agora, nos comovemos, compartilhamos orações sobre o Rio Grande do Sul, levamos doações, vimos irmãos se movendo para lá, vimos furacão tomando conta, sendo anunciado de uma maneira muito impetuosa, mas ainda estava distante. Aqui em São Paulo, aqui do lado, os ventos tomaram conta, mas ainda está distante. Nós temos a tendência de responder a essa urgência somente quando a tribulação vem batendo na nossa porta. E eu sinto com muito temor que o Senhor está nos dando a oportunidade de nos arrepender antes que bata a nossa porta. Eu estou com esse sentimento de que Ele está dizendo para nós: reconheçam a minha visitação e o que eu fiz com vocês e da onde eu os tirei, para que não venha sobre vocês isso. Mas quando eu falo isso, eu queria que você entendesse uma verdade. Reconhecer a visitação do Senhor, ela não deve acontecer de forma urgente por uma possível ocasião de um juízo, mas ela deve acontecer de forma urgente porque diante de nós está acontecendo uma manifestação, uma visitação daquele que é o próprio Deus, dizendo: eu quero tocar a cidade de vocês. Aquele que é o próprio Senhor, dizendo: eu quero estar no meio de vocês e transformar tudo ao seu redor. A nossa urgência, ela não tem que ser responder por causa dos dias de abalo, mas ela tem que ser a responder porque o Rei majestoso, a qual eles lançam aqui as suas capas no chão, a qual os 24 anciãos lançam as suas coroas, a qual os 4 seres viventes declaram dia e noite sobre a sua santidade, disse que ele queria tocar este lugar. Essa deve ser a nossa urgência. E parece que isso não nos move tanto, justamente pelo que eu falei no início. Não o conhecemos em profundidade. Porque quando você conhecer o Senhor, de verdade, eu te falo com toda certeza, é impossível
você ficar estático diante de uma canção que está dizendo que Ele é tudo para nós. Quando cantamos uma canção em que o seu refrão é eu o adoro, uma declaração de uma passagem bíblica, e nós mesmo assim não conseguimos nos entregar de todo o coração, é porque não conhecemos ou permitimos que muitas coisas tomassem o lugar dele em nossos corações. E Ele está nos levando a enxergar isso e poder levar os nossos corações de volta ao local correto. É quando Ele fala: ei, convertei-vos a mim, que eu me converterei a vocês. Olha para mim, que eu quero olhar para você nos seus olhos. Há uma resposta requerida para a visitação do Senhor. E há, querido, entenda uma coisa, há um tempo determinado para o seu cumprimento. Você entende? Uma resposta tardia pode ser fatal. Ah, pastor, sério isso? Sério. Uma resposta tardia pode ser fatal. A palavra fala, muitos naquele dia vão dizer: mas eu profetizei em seu nome. Eu curei, eu proclamei, eu fiz isso e aquilo. E ainda irão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não conheço. Uma resposta tardia é fatal. E como nós devemos agir diante da sua manifestação? Nós precisamos reconhecer tudo aquilo que precisa ser removido dos nossos corações, do nosso interior e da casa de Deus. Há algum tempo nós ouvimos o Senhor que tudo aquilo que aconteceria de expor a corrupção da nação, ela começaria a partir de expor os pecados da igreja. Nós vimos isso acontecendo, ainda está acontecendo. Uma aceleração muito grande nesse julgamento primeiro na casa de Deus, assim como a sua palavra mesmo fala. Uma purificação acontecendo, assim como aconteceu aqui, a purificação do templo. Quando Jesus ele olha para a realidade daquele local, por que a cidade estava perdendo a oportunidade de reconhecer o Senhor? Justamente porque ela refletia a realidade daquilo que acontecia dentro do templo. Leia comigo, o 45 em diante. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando, repreendendo-os. Está escrito: a minha casa será casa de oração, porém vós a transformastes num covil de estelionatários. Essa purificação precisa acontecer, justamente para resgatar o DNA do povo de Deus, da casa de Deus. A purificação do templo, a gente precisa entender que é necessário que a mensagem a qual nos tocou, ela seja um confronto a todo esse tipo de comportamento que está tirando os olhos de um povo para Deus. A cidade, ela refletia a realidade daquele templo caído, daquele sacerdócio caído. E onde há um sacerdócio caído, onde o principal lugar, o principal corpo que deveria guardar a santidade de Deus, deveria guardar os padrões morais, ele baixa sua guarda, e pelo contrário, aqui não fala nem de baixar a guarda, ele inverte os valores, deturpa aquilo que é o Evangelho. Tudo aquilo que é o padrão moral vai ser subvertido, vai ser invertido. Se a igreja vive de imoralidade, o que você vai ver lá fora é uma subversão, uma perversão.
Não adianta achar que tudo isso vai ser resolvido com um voto numa eleição de alguém que declara num partido político que defende Deus, pátria, família, não sei o quê. Não adianta. Não adianta achar que a sua fé, o padrão moral da igreja, pode ser compensado por uma falsa ideologia política que não é o Evangelho. A mudança precisa acontecer primeiro na casa de Deus e no seu povo. As vestes brancas faladas na palavra não estão sendo faladas aqui sobre os governantes. É um povo de discípulos, um corpo de Cristo. A ordem é para que nós sejamos santos como Ele é, para que nós sejamos limpos de mãos e puros de coração, e com as vestes brancas subindo uma montanha, seguindo o padrão do Cristo. Quando a igreja entender esse lugar, nenhum subterfúgio para ganhar membro vai ser necessário. O testemunho de Jesus irá tomar conta das ruas. A transformação social que queremos ver na nossa cidade não pode estar nas mãos dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, dos nossos governadores. A transformação que nós queremos ver lá fora precisa vir da realidade do Cristo, manifesta através do seu corpo. Isso precisa nos gerar temor, porque fala para mim o que eu preciso mudar. Entregar ao Senhor. Há 2 semanas atrás eu vi minha filha no meu colo, literalmente morrendo. Entre as 2 convulsões que ela teve, eu vi a Isabel literalmente ficar mole, pálida, com a boca roxa e com os olhos abertos, olhando para o chão mole, no meu colo. A única coisa que eu consegui fazer foi clamar aquele que poderia vir com sopro de vida. Por que eu estou falando isso? Porque nada na minha vida teria valor diante daquilo. Trabalho, nada. Sem Ele, não somos nada. Sem Ele, não somos nada. Eu vi o meu Senhor sarar a minha filha com a sua mão, porque Ele cura. Ele está ainda caminhando em nosso meio. Ele está dizendo: reconheçam a minha visitação juntos por ti. Cidade de Vitória, reconheçam a minha visitação. A oportunidade que vocês têm de reconhecer, ela é grande. E para isso nós precisamos clamar para que uma igreja restaurada se levante nesses dias. Um povo em santidade se levante nesses dias. Um povo que não se corrompe. Um povo em que, assim como cantávamos há um ano atrás, que os nossos cabelos em devoção encostem no chão, os nossos corações estejam ardendo de paixão por Jesus, que conheçam a nossa devoção. Porque Ele falou aqui: a minha casa, ela precisa ser conhecida como casa de oração, e vocês transformaram num covil de estelionatários. Então, deixa eu te falar algo. Ser uma casa de oração, ela não é uma denominação, ela não é um modelo, ela não é uma estratégia estabelecida por homens, ou até mesmo uma estética de uma igreja. A casa de oração é o DNA do seu povo, é a realidade do seu povo, é uma resposta digna à majestade de Deus. Não é porque líderes foram expostos nesses dias que a mensagem pode ser negociada. Muitos estão perdendo.
estão perdendo a semente, estão perdendo a mensagem, estão vendendo a mensagem, por causa da queda de líderes imorais. É nesse tempo que alguém que encarna a mensagem precisa se levantar. Uma igreja restaurada. É nesse tempo em que aqueles que pregam a esperança se levantam, cumprindo o que a palavra fala: o Cristo em vós é a esperança da glória. É nesse contexto que os recabitas se levantam. Porque quando Jeremias fala: ei, está vendo esse povo aqui, ó sacerdotes? Porque eles obedeceram os mandamentos do Senhor sobre a vida deles, vocês vão colher juízo, porque vocês perverteram o sacerdócio, mas eles não, eles serão abençoados, porque eles encarnaram a mensagem. É isso que nós precisamos entender. Não é porque alguns líderes caíram com uma mensagem correta, mas o coração estava errado, que a mensagem pode ser vendida. Mas a casa de oração é o DNA do povo de Deus. Uma casa de oração é a realidade de um povo que vive ao redor da presença e a partir disso constrói qualquer outro tipo de coisa. Essa é a realidade. Se nós vendermos isso, se nós abrirmos mão dessa mensagem, desse DNA, o que nos resta ser é um covil de estelionatários. Você pode ouvir qualquer pessoa falar diferente disso, está na Bíblia. Mostra para ele essa passagem. Casa de oração não é estética de igreja. Não importa se a parede aqui é preta, é branca, não sei o que, isso não nos torna casa de oração. Casa de oração é uma comunidade de discípulos rendida em santidade ao redor da presença. Casa de oração é uma comunidade que vive para criar um lugar de descanso para o Senhor e a partir disso o fazer conhecido. E que são os primeiros a estarem dispostos a entregar sua vida para que o Cristo seja conhecido em todos. Mas a verdade é que essa mensagem ela custa muito, e não só para nós que decidimos pregar isso, a ser retalhados por outras vertentes de igreja. Isso eu não estou nem aí, não estou preocupado, de verdade. A grande verdade é isso aqui que o próprio Cristo declara no 47, 48, vamos ler juntos. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Podem tentar contra o Cristo, cara. Não adianta. Ele já se entregou numa cruz, ele já venceu. Essa mensagem ela vai custar pedrada. Sabe por que eu estou te falando isso? Não é de agora. Quando aconteceu o derramado do Espírito em Azusa, você acha que foi todo o povo, todas as igrejas que se renderam àquele movimento? Azusa foi um dos avivamentos mais contestados por algumas vertentes religiosas, cristãs. Primeira delas, porque o William Seymour era negro, era um tempo de segregação racial terrível. Eles criaram uma distância entre o movimento só por uma questão racial. Segundo, movimentos reformados da época rejeitaram aquilo chamando de fogo estranho. Isso inclusive deu voz a grandes movimentos que até hoje permanecem nos Estados Unidos, que são movimentos de resistência ao pentecostalismo. E houveram aqueles que no meio dessa batalha ficaram em cima do muro. O livro
Azusa, Histórias Não Contadas, ele fala justamente de alguns que tiveram a oportunidade de estar no meio daquele avivamento, mas por medo não se entregaram e passam até hoje os seus dias arrependidos, porque perderam a oportunidade de estar diante do mover do Senhor. Quando o avivamento ele cai em Gales, alguns rejeitam isso, outros transferiram a responsabilidade somente para Evan Roberts. Quando o Ivan ele não consegue suportar aquela carga por ter vivido algumas centralizações, e nem tudo dentro de uma história de avivamento precisa ser seguido, tá, irmãos? Existem erros em algumas histórias que nós precisamos aprender com eles, principalmente quando se fala sobre um mover coletivo, que é a igreja do Senhor que sustenta um avivamento em oração, na coletividade. Mas quando o Ivan ele adoece e ele não consegue mais sustentar aquilo, foi se esmaecendo e hoje se tornou apenas um museu. Muitos visitam Gales somente para conhecer a história, mas a presença se foi. E assim em diversos outros lugares. Nós precisamos entender como responder ao Senhor. Muitos locais hoje já venderam a unção e perderam a presença. Um dia queimaram de amor por Jesus, mas permitiram que suas próprias concepções, ou o pecado, ou a ganância, ou várias coisas tirassem os seus olhos dele. Funcionam como igreja, aparenta ser igreja, mas não tem a presença. E assim vemos um número enorme de subterfúgios criados para manter um membro no local, para atrair pessoas que não são a realidade do Cristo. A mensagem que confronta o pecado, ela passa a não existir mais, e há uma negociação entre uma vida de pecados com algo que é santo. A confissão de pecados, ela é quase nula. A mensagem de santidade, ela é quase inexistente. A fé, ela é vendida, ela é premiada. Existem troféus hoje para a fé. E o Cristo segue esquecido e sem ser formado no meio do corpo. Só que no meio desse tempo, é o que eu falei agora, diante dessa realidade, havia um povo que estava totalmente convicto das palavras dele. Enquanto tentavam matar Jesus e tramar contra ele naqueles dias, fala aqui, eles não conseguiam encontrar o meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio de suas palavras, cara. Havia homens e mulheres convictos, os mesmos que lançaram as suas capas, os mesmos que diziam, bendito é ele que vem, aquele povo formado como uma comunidade de discípulos, que estava disposto ali a entregar sua vida. Esses homens e mulheres convictos o Senhor está procurando nesses dias, e isso será uma igreja amadurecida. Nós precisamos da presença, Pai. Mas essa realidade, ela acontece durante toda a palavra. Para você entender, porque muitos vão nos chamar de loucos, vão dizer que estamos
sendo legalistas demais, radicais demais, que isso não existe mais. A graça do Senhor já nos alcançou, acabou. Vive a vida e segue feliz. Não, a igreja ela precisa sim ter esse monte de coisa. Como é que eu vou manter um irmão dentro da igreja? Como é que ele vai estar atarefado? Os dias passam e essa soberba e essas mentiras continuam tomando conta da igreja, assim como se formava na mente de uma igreja chamada Laodiceia. Uma igreja que, quando nós falamos dela, nós só lembramos de algo ruim, mas esquecemos que um dia ela foi um lugar plantado pelo Evangelho, de uma comunidade de discípulos, que amavam Jesus, e que um dia se renderam ao nome dEle, mas perderam o amor e a devoção. Quando lemos Apocalipse 3, 17 ao 19, veja bem, e ainda dizes, eu estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir a vergonhosa nudez, e comprar o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto eu os... Se, pois, diligente, arrepende-te. Quando nós olhamos para esse contexto de Laodiceia, nós vemos uma realidade que está diante dos nossos olhos, porque o sucesso ministerial hoje ele é medido por isso aqui, ó, números, riqueza, sucesso. Deixa eu te falar algo. Eu sinto, nos próximos dias nós veremos grandes impérios de igrejas se levantando, grandes construções, grandes templos, grandes estruturas, grandes conferências voltando. Mas nada disso será suficiente diante dos próximos dias de abalo que virão. Todas essas estruturas serão como castelos de areia diante dos próximos dias. Quando o rio de Deus, o rio do leão vier, ele irá transbordar de uma maneira tão impetuosa que o fundamento será testado. Aqueles que estiverem sobre a rocha permanecerão, mas todo o castelo de areia será levado com as águas. E todos aqueles que estiverem dentro também. São dias em que o Senhor está nos alertando, porque muitos vão dizer, peraí, eu sou rico, eu sou próspero, eu estou feliz onde eu estou, eu encontrei um lugar onde fala sobre o meu sucesso, sobre a carreira que eu estou construindo, e a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Você não reconhece o quanto é miserável, está cego, pobre e nu, e a condição que Ele coloca aqui é: adquire ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, santidade ao Senhor, para que cubra sua vergonhosa nudez, e o colírio para voltar a enxergar e lembrar de onde você caiu. O que vem depois disso é o próprio convite do Senhor. Ei, eu estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Lembre-se, irmão, todos esses alertas do anjo do Senhor, as igrejas de Apocalipse começavam com: eu conheço as suas obras. Trabalhar para o Senhor e fazer obras não é o que tem valor de fato para Ele aqui, mas sim o coração, a essência e a verdade que está sendo construído o fundamento. E o que nós mais oramos é para que o Senhor levante nesses dias uma comunidade de discípulos corajosa, que não irá negociar a mensagem, irá se vestir de vestes brancas e limpas,
permitiu que o fogo que refina tirasse todas as impurezas. Mas a pergunta que mais precisamos nos fazer hoje é: o que você faria ao saber que Ele veio com a sua visitação e você o rejeitou? Simplesmente por satisfazer aquilo que a sua carne clamava. Os próximos dias são dias de testes das bases e do fundamento. Mas serão dias gloriosos. Os próximos dias são dias marcados em que Ele nos convida a reconhecer a oportunidade que Ele nos deu diante da sua visitação, a sermos completamente transformados, rendidos em sua presença, cheios do seu Espírito, em arrependimento, em que ao olharem para nós, não vejam pessoas adornadas por riqueza, por ouro, por joias preciosas, mas por vestes brancas, limpas e reluzentes de santidade ao Senhor, que carregam um óleo, que cultivam um incenso suave, a chama da presença todos os dias e não permitem que isso se apague, que estão diligentes todos os dias aguardando o retorno do Senhor, que estão ansiando pela sua presença mais do que qualquer outra coisa, que sabem reconhecer a sua grandeza, a sua majestade. Os próximos dias precisam ser dias em que uma comunidade de discípulos se levante, abrindo mão daquilo que tomou os seus olhos, mas com os corações totalmente rasgados, dizendo: ei, bendito é o que vem em nome do Senhor. São dias de retorno a esse lugar, irmão. São dias de retorno a esse lugar. Eu confesso para você aqui que eu tenho visto algo acontecendo aqui no nosso meio, que tem me enchido de esperança. Há um ano atrás, você sabe, muitas escalas de oração aconteciam aqui nesse lugar. Mas agora a gente vem trabalhar aqui na igreja durante a semana. Toda hora chega alguém, bate ali na porta e fala: ei, estou subindo para orar. Nós temos visto jovens, pessoas, casais, irmãs de oração, irmãos aqui vindo somente para se render aos pés do Senhor, sem ninguém ministrando aqui, somente com louvor tocando ao fundo, mas derramando suas lágrimas de paixão por Jesus, clamando: Senhor, vem sarar a nossa terra. Nós temos visto dia após dia jovens perdendo o sono para estarem aqui, pois sabem da urgência que há diante da oportunidade que Ele tem nos dado de nos render aos seus pés. Ah, meu irmão, não perca isso, cara. Não perca isso. São dias de nos lançarmos aos pés do Senhor.